Fala galera, boa noite, tudo bem? Estamos aí então para mais um vídeo de um estudo sobre um tema bíblico. E o tema de hoje é, como você já viu, a pessoa de Jesus. Para a gente começar o nosso texto, para a gente começar o nosso estudo, é Isaías capítulo 9, verso 6. Nesse texto, a gente pode encontrar 4 formas que Jesus é chamado. Nesse texto, Jesus é chamado de 4 coisas. Então, se você não tem uma Bíblia aí perto, pausa o vídeo, pega uma Bíblia, tá? Se você não tem Bíblia em casa, pausa o vídeo, pega um papel, pega uma caneta, anota os versos que a gente for falando, depois você vai pesquisa na internet ou pesquisa em qualquer outro lugar que você queira, mas confira na Bíblia. Veja que é a Bíblia que está falando e não é a gente, tá bom? Então, Isaías 9, verso 6 vai chamar Jesus de 4 coisas diferentes. Primeiro, Jesus é chamado de maravilhoso conselheiro. Depois ele é chamado de Deus forte. Depois, Pai da eternidade. E por fim, Príncipe da paz. E aí pode vir aquela clássica pergunta. Aquela pergunta histórica, aquela pergunta famosa, aquela pergunta que roda na boca de todo mundo. Jesus é Deus? Será mesmo que Jesus é Deus? Ou será que Jesus era um sábio? Ou será que Jesus era só mais um homem evoluído? Um homem mais santo, mais evoluído, sabe? Mais santificado. Será que Jesus é só um homem mais evoluído? Ou é um homem Deus? Ou ele é Deus? Verdadeiramente Deus? Aqui vão 10 versos para você. Se você já se perguntou isso, se você duvida que Jesus é Deus, aqui vão 10 versos para você mostrando que Jesus é Deus. Anota esses versos, guarda esses versos, estuda esses versos e leia esses versos, tá bom? O primeiro verso é justamente Isaías 9, verso 6. Lá, Jesus é chamado de Pai da eternidade, de Deus forte primeiro. Jesus é chamado de Deus forte e Pai da eternidade. Ele é Pai da eternidade. Ele é eterno. Ele é Deus. Depois, nós temos Mateus, capítulo 1, verso 23. Nesse verso, Jesus é chamado de ali. O pessoal gosta de fazer barulho. Em Mateus 1, verso 23, é dito que Jesus é Deus conosco. Em Lucas, capítulo 1, verso 35, é dito que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Em João, capítulo 1, verso 1, é dito que Jesus é o Verbo, e o Verbo, desde o princípio, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em João, capítulo 1, verso 14, é dito que esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Em João 8, 58, o próprio Jesus fala que ele é o grande Eu Sou, nome que era de Deus Pai lá no Antigo Testamento. Em João capítulo 10, verso 10, Jesus fala que ele e o Pai são um. Em Hebreus, no capítulo 1, no verso 8, o Filho, que é Jesus, é chamado ali literalmente de Deus, tá? Em João, capítulo 1, verso 18, Jesus é chamado de Deus unigênito. E por fim, em Filipenses, capítulo 2, versos 10 e 11, é dito que Jesus é digno de adoração. Versos claros que estão aqui embaixo para você ver, mostrando claramente que Jesus é Deus. E Jesus teve que abrir mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, para vir nesta terra e morrer por nós, por mim e por você. Jesus não deixou de ser Deus quando ele veio à Terra. Ele continuou sendo plenamente Deus, mas ele abriu mão de usar os seus poderes em seu favor para vir como homem,
semelhante ao homem, porém sem pecado. Jesus veio igual ao homem, porém sem pecado. Jesus veio em semelhança do homem, mas sem pecado. Ele era um cordeiro sem mácula, como foi prometido. Pensa num relógio. Pensa num relógio. Imagina que Jesus estivesse com um relógio e esse relógio fosse todo o seu poder, fosse toda a sua glória. Ao vir para o mundo, Jesus simplesmente tirou o relógio e deixou o relógio no céu. Jesus simplesmente tirou a sua glória e deixou a sua glória no céu e veio sem esta glória. Mas ele continuou sendo o dono da glória. Não é porque ele deixou no céu temporariamente que ele perdeu a sua glória. Ele deixou a sua glória temporariamente e voltou depois. Ele continuou sendo Deus e continua sendo Deus. Ele simplesmente deixou a sua glória temporariamente para vir como homem, sem pecado, nos salvar, morrer no nosso lugar. Isso é lindo, isso é maravilhoso. O próprio Deus se fazendo homem para salvar. Isso é, no mínimo, incrível, né? No mínimo incrível. Então a gente precisa entender que Jesus não pecou, que Jesus era perfeito, que Jesus não deixou de ser Deus de forma alguma, em nenhum momento Jesus deixou de ser Deus. E, óbvio, Jesus era e sempre será Deus. Deus. E para a gente poder fechar o nosso raciocínio, Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e hoje? O que ele faz hoje? Essa resposta você pode encontrar lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 14, 15 e 16. Você vai encontrar ali Jesus sendo chamado de o sumo sacerdote, o nosso grande sumo sacerdote, porque neste momento Jesus está no santuário celestial intercedendo por nós diante do Pai. É por isso, é pela intercessão de Jesus, é porque nós temos um sumo sacerdote. É por isso que nós podemos nos achegar a Deus confiantemente, com ousadia, de forma fervorosa, de forma confiante, porque nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, que se compadece de nós, que nos ama, que nos entende. Hoje, Jesus intercede por nós e é por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados, nos arrepender, pedir perdão, porque ainda é tempo de mudar de vida. Você tem um sumo sacerdote, um advogado a seu dispor perante Deus. Basta você pedir que ele trabalhe para você, que ele interceda em seu favor, que ele não vai pensar duas vezes em fazer isso. Ele veio e morreu por você. Ele pede que você queira andar na nova vida que ele tem para te dar. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E ele te convida a passar a eternidade do lado dele. Você aceita? Vamos orar. Pai, nos ajuda a entendermos que Jesus é Deus. E obrigado porque Deus veio, se fez homem e morreu por nós. Ajuda a gente a valorizar esse sacrifício e que a nossa vida seja uma vida de acordo com este sacrifício. Que a gente entenda que temos um sumo sacerdote intercedendo por nós e que a gente não demore em se arrepender, em buscar o teu perdão por meio de Jesus Cristo. Nos perdoa todos os pecados e nós te pedimos, nós oramos e suplicamos nos méritos do nosso sumo sacerdote, nos méritos de Jesus Cristo. Nós oramos em Jesus, por Jesus e em nome de Jesus, tudo por Ele e tudo para Ele. Amém. Que você curta os vídeos, manda pra galera. Vamos pregar o Evangelho porque Jesus, esse Jesus, está voltando e o reino está chegando. Que sejamos filhos da luz.